Olá, sou professora Débora Fontes, do Instituto Educacional Social de Portão. Estamos aqui hoje para trabalhar pós-graduação em Afro-Brasileiro e Indígena, na Reserva Indígena Tafiner. Vamos lá? Esse material é para quem está atuando na área da educação indígena. Vamos lá? Aproveite bem a aula, aproveite bem o curso, tanto no online híbrido quanto no presencial lá na Reserva Indígena Tafner. E bom trabalho! Para dar início às nossas atividades, vocês vão ver um pouquinho do trabalho da Reserva Indígena Tafner. É uma temática muito especial porque faz parte não só do nível intelectual, trabalho educacional, onde todos os alunos aprendem a conhecer e reconhecer os povos originários, bem como trabalharemos com os povos quilombolas, através da própria existência, da própria história da cidade de Lauro de Freitas, Santo Amaro de Ipitanga e a freguesia do Ó. Falar sobre essa temática a qual ela é importantíssima. Você possa imaginar que existe a diferença da educação indígena e a diferença da escola tradicional e a escola que recebe o índio para estudar, como nas aldeias, a própria escola hoje já tem a sua própria direção indígena, professores indígenas, os pajés, os caciques que estão sempre lá para amparar esses alunos que vínhamos trabalhando há muito tempo em relação a aulas que eram trazidos índios para a Reserva Indígena Tafner e retornavam para as aldeias, e hoje eles estão na aldeia já com universidade, como nós temos o nosso amigo e irmão Limbo, que hoje ele é professor e trabalha dentro da escola indígena, que era um dos nossos objetivos no doutorado, onde trabalhamos com o Acai, com o Quetzal, com as crianças que hoje já são adultas, já são mães, como Ica, Raira, Yetzami, e outras meninas também que trabalharam na Reserva Indígena Tafner e estudaram na Reserva Indígena Tafner. Estudaram aqui em Lauro de Freitas, no Colégio Social de Portão, na Reserva Indígena Tafner, retornaram às aldeias para trabalhar em outras áreas. E isso é muito importante. As aulas no Colégio Social de Portão foi muito importante para as alunas que tiveram aqui, indígenas da reserva, morando na Reserva Tafner, são índias aldeadas Cariri Chocó, e o Acai é do Funiur, onde hoje temos o Fucaxó, que é muito importante para que as pessoas compreendam a luta desses jovens para mostrar aos outros irmãos a importância de conhecer a educação como um todo. Então, que possamos entender a parte da lei da educação indígena. A escola hoje tem as suas aulas diferenciadas de defesa e preservação, não só da língua, da origem, da história de todo um povo que é originário. Vamos conhecer também um pouquinho sobre os direitos humanos, sobre museologia, porque é importante que a Reserva Tafner hoje tenha um museu e é bom para que as pessoas possam visitar. E sempre o Acai está por aqui quando precisarmos, e outros irmãos também. E também em Massarandupió temos os nossos irmãos em nossa colaboração liderada com a Reserva Indígena Tafner. Vamos criar uma rede de educadores indígenas junto com a rede de educação em Lauro de Freitas. Vamos fazer essa formação para que possamos passar também a nossa aula adiante para os alunos em todas as escolas do município de Lauro de Freitas e criar um elo cartográfico das gerações culturais afro-brasileira e indígena. Interculturalidade e políticas da educação escolar.
no Brasil, na Bahia, em Lauro de Freitas. Vamos contextualizar a educação indígena aqui no estado da Bahia, na reserva indígena Tafne, ligada diretamente aos Cariri Chocós. Como trabalhamos essa sintonia de educação, ensino fundamental, médio e superior, porque nós temos alunos na Unip, indígena, né, a UICA, que faz pedagogia, e da reserva indígena, ela volta para fazer as provas e retorno. E nesse vai e vem é muito importante porque temos essa ligação direta, não só com o ACAI, e como tantos outros que estudam e estudaram no Colégio Social de Portão. Nesse âmbito político da educação intercultural, os povos indígenas do Nordeste e a diversidade étnica, cultural e linguística. No Brasil, que é muito importante, a trajetória da educação indígena dos Cariri Chocós, que muitos estudaram, e Funiôs, que estudaram no Colégio Social de Portão, como base a reserva indígena Tafne, o movimento indígena e as políticas da educação. Como os índios conseguiram sair da reserva, sair da aldeia, vir para a reserva, antes na casa de Iraci. Como foi que eles conseguiram estudar e retornar às suas aldeias? Na verdade, a construção de uma cidadania indígena no Nordeste. Sei muito pouco, são 2 aldeias, porque existem tantas outras aldeias, mas a reserva Tafne, ela amparou no início os Quiriri, Bahia, Ribeira do Pombal, Senhor Lázaro, Demar, Sema, e estudavam também. Voltaram para suas aldeias, estão trabalhando, tem uma outra história, e cada um com a sua individualidade cultural ancestral. Uma cidadania indígena. Os povos indígenas, não só do Cariri, Chocó, Funiô, Quiriri, Bahia, tem os Tumbalalás e outros mais que eu vou estar falando para vocês, mas o que nós temos mais a intimidade, que é exatamente pela reserva indígena Tafne, através de Uacai, de Limbo, de Quetsa, de Raoni, do nosso cacique e dos nossos pajés. Educação intercultural, os avanços e desafios. Vou tratar aqui do contexto do estado de Pernambuco, Alagoas e Bahia. Para termos uma ideia da diversidade cultural que existe em todo o Brasil, nós vamos estar focando no nosso estado, Bahia e Pernambuco e Alagoas, mas em todo o Brasil é interessante que saiu atualmente, segundo o censo IBGE, atualmente 2023, até de 2010 para cá, são mais de 300 povos indígenas, 270 línguas. Já pensou cada um falar o seu idioma? Somos mais de 800 mil pessoas. Isto até 2010. De 2010 para cá, com certeza o novo IBGE vivem mais de 600 terras indígenas e em milhares de aldeias. É muito importante entender que os povos indígenas, cada vez mais, eles se reúnem, eles se estudam, eles se desenvolvem e você sabe que estão em áreas rurais e urbanas em todo o estado brasileiro. Olha que bacana! Inclusive no Distrito Federal, onde Eli Mikoto trabalha e vive essa vida constante, ajudando, levando todo um apoio aos índios daquela região. É interessante saber também que por volta de 5 milhões vivem em aldeias, nas próprias terras indígenas. Imagine você que 300 mil vivem nas áreas urbanas. Saíram por algum motivo, saíram para enfrentar o mundo, saíram por necessidade.
E muitos ainda lutam pelo reconhecimento, como aqui no estado da Bahia nós temos índios tentando ser reconhecidos como índios brasileiros. Muitos ainda vivem pelo reconhecimento do seu território e do seu reconhecimento como índio também. O grau de integração com a sociedade não indígena, ela é muito variada. Imagine você que ainda existe mais de 60 povos vivendo em isolamento voluntário. Então temos muito ainda que aprender, mas vamos continuando. De perdas, de mortes naturais também. Então temos que ficar atento para ajudá-los e vivermos na paz. Conhecimento é muito importante para que possamos entender toda uma história, um marco que nossos irmãos vivem. O Acai pode falar melhor sobre essa parte da língua indígena. Os linguistas agrupam as línguas indígenas no Brasil em 2 grandes troncos, em 19 famílias linguísticas, que não apresentam grau de semelhanças. O Acai explica direitinho essa parte da língua macro-G. O Tupi-G, que é o macro-G. Existe a família Caribe e a família Aruac e outras famílias que não são ligados aos troncos G e Tupi. E o Tupi-Guarani antigo, porque existem dicionários ainda que são usados, inclusive o Limbo, ele dava aula aqui no Colégio Social do Portão, da Tupi-Guarani antigo. Fizemos até uma cartilha, mas a língua falada no Funiô é o Iate, e o Acai, ele até hoje leva para todos essa língua, e lá na aldeia, na própria, no Funiô, você entra na aldeia, você já, todo mundo fala a própria língua e você é acompanhado com os irmãos na parte da missa, que ela é toda em Iate, depois a tradicional, e tem os encontros uma vez no ano para que as pessoas conheçam a história dos índios, dos funiôs, que é uma história muito linda, que eu vou ver se aqui no nosso encontro ainda posso dar uma passada para falar para vocês, mas tem o livro Aprendendo através dos irmãozinhos, que existem famílias apenas de uma língua, que são chamadas de línguas isoladas. Imagine você, por não ter semelhança com nenhuma outra língua conhecida. E olha que nós, aqui das escolas, não conhecemos o terço à metade. Temos muito que aprender. Quero falar para vocês também que você encontra lá no livro, nas apostilas, a quantidade incríveis de línguas que existe ainda hoje no Brasil, que são faladas entre esses povos originários e que nós nem imaginamos o que falar. A língua tupi. O tupi é um guarani e outro, depois juntaram o tupi-guarani. Começa aí. Em São Paulo, ainda, acho que até o ano de 2000, ainda estava na matriz curricular das escolas a língua tupi-guarani. Depois baniram também. Mas é interessante. Nós temos um projeto onde o tupi-guarani antigo ele é difundido entre os alunos e nós estamos tentando somente conhecimento para que todos os alunos tenham esse respeito pelos nossos povos, pelas nossas escolas, e eles ficam irradiados quando levamos eles até a Reserva Tafni para passar uma manhã, vivenciar as histórias de Acai, bem como da Mãe Chica, e é muito interessante conhecer de perto, vivenciar. Imagine na aldeia, gente, é fantástico conviver com os irmãos, como eles nos acolhem, como o pessoal do Cariri Chocó tem carinho por nós, e os funiosos, os meninos jovens
que estudam, que procuram melhorar cada vez mais o seu conhecimento externo à aldeia e com aquela riqueza do que tem interno no seu eu, no seu ser. Os da família, e troco das famílias linguísticas e as isoladas. Os grandes, maiores troncos são o G e o Tupi. E as famílias Caribe e Arawak. Nos nossos conhecimentos, a maioria dos índios, ou seja, da população indígena brasileira, é bilíngue. A maioria são bilíngues. O Funiô é bilíngue. Fala o Iote e fala o português. E essa língua materna, eles não podem deixar de existir, porque é o dia a dia da aldeia. A aldeia tem médico, a aldeia tem advogado, professores, todos indígenas. Então, para deixar claro, a língua materna e a língua portuguesa, ela é usada nas aldeias. Pela parte das aldeias, por exemplo, Cariri Chocó fala português, mas eles falam a língua materna também. Os mais velhos principalmente. E a luta dos jovens indígenas para manter a língua e mostrar aos irmãos a importância de preservar, de defender e cuidar da família originárias, continuando falando, além do português, a sua língua materna. Você sabe que a maioria dos jovens, eu falo das aldeias no Brasil, devido à convivência e à proximidade dessa integração com os povos de todo o país, né? De toda a cidade, de todo o estado, continuam falando várias línguas e outras foram perdidas, outras estão enfraquecidas e em risco de extinção. Então, cabe aos jovens que estudam buscar nas suas próprias aldeias a sua origem, para a gente não perder a nossa história. Algumas aldeias têm traços também das famílias, você vê índios, negros, porque eles foram miscigenados. Mas o que dá a condição indígena é a própria pessoa, a própria aldeia, que tem as histórias, o que aconteceu com os povos negros no Brasil, que é afro-brasileiro e indígena. Quando a gente fala disso aí, são exatamente a marca que você encontra em várias aldeias, né? E essas aldeias, ela tem essa característica e que muitos observam, principalmente no Nordeste do Brasil, no Nordeste da Bahia. Temos que falar também um pouquinho da lei 861/09, que trata da educação indígena, prevê a organização do território indígena, seja promovido a partir da definição de territórios étnico-educacionais pelo Ministério da Educação, ouvidas nas comunidades indígenas e a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, entre outros órgãos. Esse decreto, ele foi e é muito importante para a educação e para os povos indígenas. E vem a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, torna-se obrigatório o estudo da história indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, porém não prevê a sua obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino superior, mas é obrigado nos ensino fundamental 1, 2 e médio. Para os cursos não é obrigatório no ensino superior para os cursos superior em pedagogia e licenciatura. Como é que pode? Se ela é obrigatório no ensino da educação, o superior precisa rever essa questão de colocar como disciplina a arte brasileira indígena como a psicopedagogia, que é um outro caso para a gente trabalhar. Mas no momento, nós estamos falando da arte e educação afro-brasileira e indígena. Quem é o professor que pode dar aula para a educação indígena?
Quem é o ideal para dar aula para os povos indígenas? São os povos indígenas. Claro que sim, porque eles entendem. Eles passam pela universidade, aprendem e vão dar aula para os seus ancestrais, para os seus alunos, para os seus descendentes, seus ascendentes e seus descendentes. É importante salientar que ele é somente capaz de garantir que a escola indígena ela seja comunitária, porque conduzi-la pela própria comunidade indígena, de acordo com seus projetos, seus princípios e suas concepções. Vamos progredindo. O que afirma o artigo 78 da LDB 939496, que é a lei do educador, é a lei do magistério, é a lei do professor? O artigo 78, o sistema do ensino da União, com a colaboração das agências federais e de fomento à cultura, também de assistência ao índio, desenvolverá programas integrativos de ensino de pesquisa e extensão para a oferta da educação bilíngue intercultural dos povos indígenas. E o que diz a BNCC sobre a educação escolar indígena? Na BNCC de 2018, página 15, portanto, a base orientada para a orientação e elaboração do currículo para se adequar às diferentes modalidades, no caso, escolar, educação indígena. Devem ser asseguradas competências específicas a serem desenvolvidas a partir da sua cultura tradicional. Esse é o BNCC para a educação indígena. Qual a diferença da lei? Qual a diferença entre a lei 10.639 e 11.645? Em 2003, entrou em vigor a Lei 10.639, tornando obrigatória a história da educação indígena, cultural indígena, africana e afro-brasileira, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E 5 anos mais tarde, vem a Lei 11.645. Isso tem que estar gravado, trabalhado na escola. Institui a obrigatoriedade, isso é sério, de história e cultura indígena. E como deve ser a educação cultural indígena? Uma escola indígena precisa equilibrar o seu currículo, elementos do seu currículo. Aqui ela está inserida, claro, né? Desde a Constituição de 1988, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Está entendendo mais ou menos a diferença dessas leis? Qual a diferença da educação indígena e da educação escolar indígena? Há processos de transmissão e produção. Há processo de transmissão e conhecimento e pertencimento do seu povo, da sua origem, do seu estado, e também conhecer o não indígena por meio da escola. Conhecer os processos de conhecimento das escolas não indígenas, que é uma instituição própria. Outra pergunta: quem é responsável pela educação indígena? O Ministério da Educação, o MEC. Ele desenvolve e articular com a FUNAI curso de formações para os professores índios e suas lideranças. Isso é muito importante para que integre, vivencie na própria reserva, na própria tribo, na própria aldeia. Conhecendo o quê? Os direitos e exerçam seu controle social. Olha que mágico, que importante para esse povo brasileiro originário. Um mecanismo é o financiamento da educação pública e com as execuções das ações e programas que dão apoio à educação indígena. Isso é muito importante para que ele cresça e que os índios possam manter sua própria escola.
E o que diz o artigo 71 da LDB? 71. Não constituirão despesa de manutenção e o desenvolvimento do ensino aqueles que realizam com, número 1, pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora do ensino, fora do sistema de ensino, principalmente a sua extensão. Então, ela tem que estar prevendo não só a qualidade de ensino, mas prever a extensão. Esse é o artigo 71 da LDB. Diz o artigo 38 da LDB. O sistema de ensino manterão os cursos de supletivo, manterão os cursos e os cursos de extensão em supletivo para avançar, habilitando procedimentos de estudos, caráter regular, ou seja, que as escolas dentro da aldeia se manterão para que os alunos aprendam dentro da própria aldeia, principalmente com professores índios, capacitado pelo MEC, sobre a educação jovens e adultos, que é o artigo 37 da LDB. Não continuaram os estudos do ensino fundamental e médio, claro. Idade própria, que é educação, regularização de fluxos, idade série. Trabalho, eles não tinham condição de ir para a escola porque tinham que trabalhar para sobreviver. Isso tem que melhorar. Vamos avançando. O artigo 39 fala sobre o trabalho, sobre a educação profissional e tecnológica. Os objetivos da educação nacional integram os diferentes níveis de modalidade e as dimensões do trabalho, tecnologias e ciências. Olha, ciências do trabalho. Vamos ao artigo 40, dá uma puladinha. A educação profissional será articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada, em institutos especializados ou no ambiente do trabalho, onde ele estiver trabalhando, que se faça essa aprendizagem ser formalizada e fortificada. Aí tem o artigo 42, que é a Escola Técnicas Profissionalizantes, 34 da LDB, as diretrizes e bases, abertas às comunidades que atendam aos requisitos estabelecidos, cada qual pelo Instituto de Ensino. Aí vem o artigo 50 da LDB. As instituições de educação superior, quando dá ocorrências de vagas, abrirão matrículas nas disciplinas dos seus cursos a alunos não regulares. Aproveito, nas seleções e está previsto nesta lei. Nós podemos dar uma pesquisada nas leis para conhecer cada vez mais e compreender qual o processo da educação afro-brasileira e indígena. Nós estamos sempre falando mais na indígena porque eu sou ligada, atualmente eu estou presidente da Reserva Indígena Tafne. O ACAI, ele é da parte de fiscalização e da cultura, é diretor-geral da cultura, educação indígena, voltada a todo o processo de receber as pessoas, de ir nas escolas, falar sobre o seu povo, contar e cantar e vender artesanato para a sobrevivência. E isso é muito importante, que essa ligação direta, que o ACAI era o presidente. E o ACAI era o presidente da Reserva Indígena Tafne, hoje ele está diretor-geral, isso aí. O ACAI era o presidente, passou a presidência para Débora Fontes, claro que com nossas reuniões, e outros poderão vir como presidente também, fazendo parte da nossa história da educação indígena, na Reserva Indígena Tafne, no Quingoma, no Quilombo do Quingoma. Ok? É isso aí. Mais leis. Compreendendo cada vez mais as leis para que possamos ampliar as nossas atividades, também com o nosso museu da Reserva Indígena, onde conta a história de quando eles viviam aqui, a história de quando eles estavam presentes
a cada instante, a cada dia, antes da pandemia e depois da pandemia. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa lei 10.639, 11.645, que é o principal instrumento da luta contra o racismo nacional. Então, ok? Deixamos aqui e voltamos em breve. Tchau!